Hoje, Deus me deu esse direcionamento para fazer o que foi feito. Antes de chegar aqui, eu fui lá para a sede, participei do louvor lá começa mais cedo um pouco. E o pastor Manfred fez algo lá e eu queria fazer com vocês aqui. Se coloquem de pé. A semana passada foi Páscoa, não foi? E Páscoa, na sexta-feira, a palavra diz que Jesus morreu. Foi crucificado e morreu, mas ao terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. Então ele está vivo. Mais vivo do que nunca. Não é verdade? E a gente tem um costume, até no futebol lá, ou outros lugares, de honrar pessoas que estão mortas. Pessoas que estão mortas, às vezes, são honradas com silêncio. 1 minuto de silêncio. E as pessoas respeitam aquele momento de 1 minuto ali. E eu queria, nessa noite, não honrar pessoas mortas, mas eu queria honrar a Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está ao lado do Senhor, aquele que está realmente zelando por cada um de nós, realmente que deu a vida por amor a nós, né, para que a gente pudesse realmente fazer 1 minuto, mas não de silêncio, mas de júbilo, de alegria, de cantar louvores ao Senhor, de render graças a Ele, de realmente erguer a nossa voz. Se você tiver um tempo, pode botar 1 minuto aí, pessoal da mídia no telão aí, bota 1 minuto em contagem regressiva, porque não é silêncio não, Ele vive, Ele reina e nós vamos celebrar, porque eu creio que o teu júbilo nessa noite vai começar a destravar e a quebrar muralhas e a quebrar cadeias nesse lugar. Então, celebre aquele que vive, celebre aquele que vive, celebre aquele que vive, celebre aquele que vive. Ele não está morto, ele não está morto. E você é a igreja do Senhor. Então, levante a tua voz, aplauda, fique à vontade, mas celebre ao Senhor. 1 minuto celebrando a Ele nesse lugar. 1 minuto rendendo graças a Ele. Oh Senhor, aleluia. 1 minuto louvando ao Senhor. Celebre, celebre, exalte, exalte. Rasgue os céus nesse lugar. Ei, júbilo, vozes de júbilo, vozes de louvores, vozes de júbilo. Oh, de agradecimento a Ti. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Ele vive. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dê o seu louvor ao Senhor. Celebre. Celebre. Ele reina. Ele reina. Ele vive. Ele reina. Ele reina. Celebre. Celebre. Levanta as suas mãos, aplauda e dê um brado de júbilo, dê um brado de vitória, dê um brado de júbilo, dê um brado de vitória, dê um brado de júbilo, dê um brado de vitória. Você foi criado para celebrar. Você foi criado para cantar júbilo, cânticos de júbilo ao Senhor. Oh, igreja, é dessa forma que Deus quer te ver todos os dias. 1 minuto é pouco na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Poder sentar, amados. Oh, eu creio que já cadeias já foram quebradas nesse lugar aqui. Pessoas já estão vendo coisas novas aqui nesse lugar. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Na hora que eu vi isso, só faz lá no Mochotó. Vai acontecer alguma coisa lá. Aleluia. E eu creio que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Muros como aqueles de Jericó caíram nessa noite. Oh, visões tampadas caíram nessa noite. Deus te fez para celebrar.
para celebrar, amado. Aleluia. E o tema hoje tem tudo a ver com celebração. É o louvor que liberta. Aleluia. E falar de louvor, né, é bom, eu gosto. Né? Criado desde pequeno com música. Então, é uma área que eu... Mas o Senhor disse assim, ó, o Senhor me deu algo para falar. Eu disse, é isso mesmo, Pai, vamos, né? Vamos então nesse texto bíblico. E eu vou falar lá em Atos 16, está lá em Atos 16, o que eu vou estar trazendo para vocês nessa noite. E vamos falar lá da uma cidade chamada de Filipos. Pode botar na linguagem de hoje, já pedi lá. Se tiver, pode colocar na versão da linguagem de hoje aqui. Se não, pode. A palavra é a mesma. Deus é bom? Amém. Glória a Deus. Não sei nem que hora tem agora, viu? É bom que eu não sei a hora, porque eu posso, né, passar um pouco. Eu não sabia a hora, né? Não vi. Mas vamos lá. Vamos ver algumas coisas relacionadas aí. Atos 16. A partir do 16. A partir do versículo 16. O que é que acontece? Esse texto é lá em Filipos, cidade lá da Macedônia. Uma cidade importante. E existiam 2 homens de Deus naquela cidade, né, que estavam andando naquela cidade. Existiam outras pessoas, né? Mas vamos falar de 2 pessoas. É um texto bem conhecido da igreja. Mas é Paulo e Silas. E o que foi que aconteceu ali a partir do versículo 16? Vamos ler aqui. Né? Vai ficar no telão ali? Pronto. Está na NVI, né? Está diferente. Vamos lá. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia, né? Falava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para com seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então essa mulher ela adivinhava as coisas, né? Falava do futuro, e existiam senhores que ela era escrava e ganhava dinheiro com essas adivinhações. Só que naquele momento, até ela não conseguia. Mesmo com ela falando desse futuro, das adivinhações, ela falava o quê? Esses aí são, né, os que estão falando da verdade, estão falando de Jesus, estão falando da palavra de Deus. Só que aí Paulo, né, aquilo ali falando quantos dias? Ele falou aí? Muitos dias, né? E aí Paulo repreendeu aquilo, e aquela mulher perdeu, não conseguia mais adivinhar, prever o futuro, e aí os seus senhores que ganhavam dinheiro com ela fizeram o quê? Opa, e agora? Nossa fonte de renda acabou. Vamos fazer o quê? Pega esses 2 cabas aí, Paulo e Silas, vamos levar eles às autoridades, porque eles não devem estar fazendo isso. Nessa cidade aqui, uma cidade romana, está pregando, falando de Jesus aqui para os outros. E aí, pegaram Paulo e Silas no meio da multidão lá e chamaram as autoridades e deram uma pisa muito grande neles. Está nos próximos versículos aí, do 20 em diante. E aí deram uma surra muito grande neles e aí entregaram as autoridades pegaram o quê? E colocaram ele na prisão. A palavra de Deus diz que foi na última cela,
colocou um carcereiro na frente dessa cela, e aí esse carcereiro ainda pegou, colocou um tronco prendendo as pernas de Paulo e Silas. Acho que os senhores daquela mulher, perdemos o nosso lucro, mas demos uma lição naqueles dois. Saíram de lá, com o ego lá em cima, dizendo isso. Aí o que acontece? No versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles não estavam murmurando, reclamando, chorando. Devia estar doendo. Porque você ser açoitado, ser bateram de todas as formas ali, jogado ali, devia estar doendo até o cabelo da cabeça. Mas eles focaram em algo naquela noite. Eles disseram: não vou focar nessa dor. Não vou focar no sangue que está correndo no meu corpo. Vamos orar, Paulo? Vamos orar, Silas? Vamos cantar hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Paulo e Silas eles foram injustamente açoitados e lançados na prisão, com os pés presos no tronco. Mas nada pode calar um verdadeiro adorador. Aquela situação era uma situação. Não sei a que você passa hoje, mas Deus, da mesma forma que foi com eles, quer ser com você também. Mas qual é a tua postura diante dessa situação? Às vezes, não aguentamos uma pressão, algo tão simples. Não, arruma de novo, vamos fazer de novo. Vamos passar a música novamente. Vamos fazer isso aqui de uma forma diferente. Vamos colocar algo ali naquele lugar. Porque o meu líder está viajando ou coisa do tipo. Não. Quantas coisas tão pequenas e insignificantes nós damos as costas. Nós dizemos não, nós fechamos a nossa cara. Nós viramos as costas para aquele que está necessitando. Nós somos pessoas em casa totalmente diferentes do que é fora de casa. Em casa, misericórdia. Fora de casa, eu consigo me relacionar com todas as pessoas bem. Igreja, nós somos chamados, como fizemos há 10 minutos atrás, celebrar o nome do Senhor. É em todo o tempo. O que foi que Paulo e Silas fizeram? Oravam e cantavam hinos a Deus. E observe, aquilo que eles estavam fazendo, o final do versículo 25 diz o quê? E todos os presos escutavam. O teu louvor, a tua vida, todas as pessoas têm que ver. Aquilo que você faz, aquilo que você é, todas as pessoas desse bairro têm que ver. Será que lá no teu trabalho, na tua casa, muitas das vezes, eu já vi exemplos. Na tua escola, na tua faculdade, onde você está, será que as pessoas sabem que você é cristão? Será que as pessoas sabem que você é membro da Nova Aliança? Não, ninguém pode saber não, misericórdia. Se souber, já era. Tô queimado. Será? Não. Um verdadeiro cristão, ele tem prazer de dizer: eu sou filho do Deus. Eu sirvo ao Deus Altíssimo. Né?
pode chover o que for, mas eu estou aqui, ó, perante o meu rei, perante o meu Deus. Eu não vou baixar a cabeça, não. Eu vou servir a Ele com amor, com aquilo que Ele me deu, com toda a minha força. Eu estou falando isso, amados, porque a gente vive numa geração tão do mimimi. Eu tenho 42 anos. Sou de 83. Estou contando tudo aqui, né? Vivi a década de 80 ali, a década de 90, aquele negócio todo. Muitos aqui viveram isso. A gente vê aquelas postagens nas redes sociais das coisas da década de 80, de 90. A gente olha, eita, que tempo bom, que tempo gostoso. Totalmente diferente, né, Daniel? Do tempo de hoje. Ia para a igreja de domingo a domingo, pastor Zenildo. A pé. Como daqui na igreja do centro. A pé. Chuva, sol. Ia feliz da vida. Hoje eu passo na tua casa, não. Estou cansado. Irmão, a igreja do Senhor ela tem prazer em servir ao Senhor. E sabe o que é que Paulo e Silas estavam fazendo naquele momento? Prazer em adorar o Senhor. Sabe, eles estavam ali, ó, de mãos levantadas. Você podia levantar as mãos ali, né? Mas de dor, mas estavam ali com o coração aberto ao Senhor, dizendo: ó, Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Aleluia. Eles não permitiram que o sofrimento, que a dor silenciasse a fé deles. O que é que tem silenciado a tua fé? Aleluia. Salmo 34, 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Sabe que aquilo que eles estavam fazendo naquele momento gerou um impacto na vida daquelas pessoas que estavam presas? Gerou um impacto espiritual e gerou um impacto emocional na vida daqueles presos. A gente vai ver mais na frente o porquê. Aleluia. Vamos, versículo 26. O que foi que aconteceu depois disso? De repente. Cadê? Lá. Atos 16, 26. Pã. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O teu louvor faz algo sobrenatural acontecer. O teu louvor, correntes são quebradas, portas se abrem. Tu tá querendo que uma porta se abra na tua vida? Louva. Tá preso. A palavra diz que você é livre. A liberdade em Deus. Então não tem nada que possa te parar, te prender, não. Não tem nada que possa te parar, te prender na tua mente, dizer assim: olha, você não pode, você é feio, você é burro, né? Que as palavras que são ditas são essas. Você não consegue fazer, você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir nada na tua vida. Aí tu fica, eita, é verdade. Aí começa assim, né? Ansiedade, né? Meu Deus, quanta ansiedade a gente vê nesse mundo aí. Aí, tu lê a palavra, tu lê a Bíblia. Amém? Aí a palavra diz assim: lança toda ansiedade. Não fica com ela, não é para lançar, ó. Lançar, ó. Lançar. É para lançar.
Entendeu? Não é para ficar, não. Jesus, ele já levou tudo isso lá na cruz. Isso não pertence a você. Eu não sei o que é que tu está fazendo abraçado com isso. Não pertence a você. Fica com aquilo que é teu, que vem dos céus. O que vem de Deus. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. A gente acredita mais nas pessoas do que em Deus. A gente acredita mais no que a gente escuta, no que a gente vê, do que na palavra. Porque a palavra, né? O pastor falou aqui em Filipenses. Olha, meu irmão, ele disse assim, olha, ele disse para você, você pode tudo, porque Ele é que te fortalece. Aí tem gente dizendo assim, eu posso o quê? Será que eu posso isso mesmo? Será que eu posso dar esse passo? Será que eu posso ter isso aqui? Aí eu vou dizendo, meu irmão, vamos lá de novo para a palavra. Ele falou que você pode todas as coisas. São todas as coisas, sem exceção. Porque é Ele que te fortalece, não sou eu não é a academia não, é o Senhor. A igreja ela precisa ser forte, mas é forte espiritualmente. Não é ter pessoas bombadas aqui não. É forte espiritualmente, na palavra. Porque quando Jesus foi tentado, ele respondeu onde? Na palavra. Está escrito. Agora, se vir algo para você, para a tua vida, tu vai responder como? Está escrito no Facebook, no Instagram. Está escrito porque é um pastor que eu vi no YouTube. Não, meu irmão, é na palavra. A tua experiência é pessoal com Deus. Deixa de ficar procurando a experiência dos outros. Vai procurar a tua experiência com Deus. Oxe. Aí eu tenho visto um bocado de coisa na rede social aí. É pregador falando aquilo, é criança falando, adolescente falando, não sei o quê. Porque aí o pessoal fica criticando isso e aquilo. Meu irmão, eu nem culto, nem posto, nem faço nada com isso. Sabe por quê? Porque está denigrindo a igreja do Senhor. Está cada vez mais dizendo que a igreja é isso, é desorganizada, é bagunçada, é isso. E não vai dizer que é a igreja da Rua A, lá de São Paulo, não. Vai dizer que todas as igrejas são assim. Todos os pastores são assim. Todos os líderes são assim. Todos os fiéis são dessa forma. Se posicione, olha só. A palavra, eu fico com a palavra. O Senhor manda a gente questionar mesmo, né? Julgar aquilo que está sendo dito dentro da palavra. O profeta. Amém, glória a Deus, recebi. Só bagaceira na tua vida. Meu irmão, se você ler a palavra vai te dizer, o Espírito Santo vai te dizer, meu filho, não acredito nisso não, que isso aí não vem de Deus não vem de mim não. Mas é mais fácil acreditar nos homens. Acreditar naquilo que está sendo dito ali. Glória a Deus, aleluia, recebi. E não é nada para você, não é nada para ninguém, só bagaceira. Agora, se você tem a palavra na tua vida, você olha, você diz assim, misericórdia, Senhor. Certa vez foi alguém, profetizou na vida de uma pessoa, e disse assim, olha, Deus te tirou das drogas. Nila vai lembrar disso. Deus te tirou, vai lembrar, estava também, né? Deus te tirou das drogas, Deus fez isso e aquilo, tal. Não foi comigo, não. Mas também não usei, não, droga, não. Eu sei que foi. Sabe quem foi, né? E aí, a pessoa saiu de, né? Depois veio falar comigo, eu nunca usei droga, pastor. Eu nunca usei droga, pastor. Misericórdia, rapaz, fala a verdade para mim, viu? Terra seca, não é? Sabe? Aí tu vai acreditar nisso. Mas Paulo e Silas, eles não escutavam o que as pessoas estavam dizendo. Vocês estão falando de um Deus que não serve, de um Jesus que não serve. Vocês vão ser mortos por Ele. Vocês vão, sabe? Nada disso aí que vocês estão falando serve, presta. É verdade. Eles pode falar o que vocês quiserem. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu sei o que Ele faz. Eu sei o que Ele fez. E eu sei o que Ele vai fazer. Então vamos adorar, vamos louvar, vamos rasgar o véu nesse lugar aqui e dar uma perfeita adoração ao Senhor.
Terremoto aconteceu, portas se abriram, cadeias se abriram, correntes foram quebradas naquele lugar. Deus agiu de forma sobrenatural através de um louvor de 2 homens. Deus quer agir sobrenaturalmente através do louvor da tua vida. Aleluia. Aí você pode ver, mas todo mundo foi preso, estava preso, agora as portas se abriram. Aquilo é uma representação de quando Deus está no negócio, quando a presença, vocês cantaram aqui, nós cantamos sobre a presença, né? A presença de Deus aqui. Quando ela vem, tudo muda. Quando ela vem, sabe o que acontece? Ali não foi uma libertação só física, foi também uma libertação espiritual. Vamos dar seguimento para vocês entenderem nisso. Antes de ler Atos 16, vamos lá, Romanos 5, versículo 3, versículo 4. Romanos 5. É o 3 e 4. Aí. Versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Quem é a esperança da tua vida? Tem que ser Jesus. A tribulação, eles estavam ali, né, naquela loucura. Produz uma perseverança, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu costumo dizer, olha, se você para, você não sai do lugar. Então, vai andando aí. Produz o quê? É perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. Deus vai olhar para você e vai dizer, epa, aquela mulher ali é filha fiel. Olha o louvor dela. Meu irmão, não tem nada em casa, mas está louvando. Aquele homem ali é fiel, olha. Quebrou, estava apressado ali, o carro quebrou, e ele levantou as mãos para o alto, não reclamou não. E foi um caráter aprovado. E esse caráter aprovado produz o quê? Uma esperança dentro de nós. Vou contar algo aqui para vocês. E só depois que eu pensei nisso. Recentemente, teve aquela chuva, não foi? Aqui, tem uns 15 dias, eu acho, 3 semanas, eu acho. E a gente se mudou, tem 2 meses. E aí tem um jardinzinho na área. Um jardinzinho lá na área. Tu mandou a foto para a Karine também, foi? Ah, não acredito, não. E aí o cara botou umas pedrinhas de argila. Quem conhece, né, aquelas pedrinhas bem levinhas, né? E embaixo daquele negócio botaram tipo uma manta. E aí choveu, eu estava acordado e a chuva estava fraca, eu fui dormir. E depois que eu dormi, eu estava cansado, não seja para um sábado, só vou dormir. Aí dormi, acordei no outro dia, abri a porta, quando eu abri, olhei para a área, todas as pedrinhas fora do lugar. Todas as pedrinhas, 90% das pedrinhas, das cascas que tinha lá, tudo na garagem, jogada de trás do carro. E aí eu olhei, eu disse, bom, vamos agora ter que arrumar. E aí eu fui arrumar, a Chanela acordou depois, Grazi acordou, veio ajudar. E a gente foi, arrumou aquilo ali. E aí depois da tardezinha, depois que eu sentei, umas 2, 3 da tarde, melhor dizendo, eu sentei, eu olhei assim, eu disse, meu pai, olha que lindo. Eu não reclamei. Eu não disse, eita, vou ter que fazer isso. Eu vou ter que arrumar isso. Não. Eu fui, falei com Neila depois veio, a gente começou, botei um louvor lá no celular, e a gente começou a puxar no rolo das pedrinhas, a botar no canteiro lá certinho, a separar algumas coisas que a gente conseguia.
E no final, era 2 horas da tarde, eu estava todo queimado. Né? No dia mais frio de Paulo Afonso, eu consegui me queimar. Estava com as costas todas queimadas. Mas aquele dia, 2 horas da tarde, sentado lá, brincando com minha filha, jogando água da mangueira. Eu olhei assim, que maravilha, eu olhei, deu tudo certo. Que maravilha, terminamos, concluímos. Louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por ter feito aquilo ali. E quantas coisas acontecem no nosso dia a dia, coisas até mais simples. E nós preferimos reclamar do que agradecer ao Senhor. Então, amados, existe uma libertação, né, que a palavra fala. E quando nós louvamos ao Senhor, essa libertação, ela sai da nossa boca e vai aos 4 cantos, para as pessoas escutarem. Certa vez, um homem, estou virando a pastora Edileuza contando história. Todo mundo conhece aqui o cantor Armando Filho, né? Muita gente conhece. E Armando Filho estava lá na minha terra, e ele andava com um homem de Deus, que orava praticamente o dia inteiro. Ele era um cara que está procurando, não, está orando, está no quarto orando. A gente foi várias vezes, ele está orando. E ele contou uma história para mim, uma vez, para a gente. E ele disse assim, olha, eu estava em casa, chegando em casa, quando botei a porta aqui, a chave na porta, em Recife, isso. Ele disse assim, grite bem alto o meu nome, Jesus. Isso meia-noite, por aí. E ele dizendo assim que chegou, gritou o nome Jesus. E aí disse de novo, faça de novo, grite o nome de Jesus. E ele chamou Jesus de novo. E aí, quando ele ia abrindo a porta, só vá, grite mais uma vez, vá lá para a rua mesmo e declare mais forte o nome de Jesus. Ele fez isso e entrou. Passou-se um tempo, um jovem veio até ele, encontrou ele e disse: o senhor é aquele homem que estava gritando Jesus no meio da rua, lá na frente da sua casa? Era eu. E aquele jovem disse o quê? Olha, eu estava ali no muro daquela casa para lhe assaltar e lhe matar, se você... Mas, quando você declarava o nome de Jesus, saía uma bola de fogo da tua boca tão grande e vinha até o meu encontro. E eu disse na terceira vez, se ele falar a terceira vez aqui, eu vou sair e eu vou aceitar esse Cristo. E na terceira vez, quando ele falou, eu saí correndo pela rua, porque aquela bola de fogo me seguia. E hoje eu sou filho do Deus vivo, sirvo a esse Deus. Então é dessa forma que Deus quer ver. Quando nós temos intimidade com o Pai, Deus fala ao nosso coração e nós executamos. Nós entramos em ação. E é como uma bola de fogo que sai da nossa boca. Olha, mostrando ao mundo quem é Deus. Libertando, quebrando, fazendo o que tem que ser feito. Às vezes ele nem sabia o que era ali. Aquele senhor nem sabia o que era mais, o que era aquilo ali. Mas ele foi obediente. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Paulo e Silas foram obedientes. E aí o que foi que aconteceu? Depois do terremoto, versículo 30 e 31, o carcereiro acordou ali, assustado. O que é que vai acontecer agora? Todo mundo está solto. E ele disse assim: senhores, o que devo fazer? Levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Aquele homem estava pronto a tirar a sua vida. Eu vou morrer de todo jeito. Vão me matar porque todo mundo foi solto. Eu sou o responsável. E ele já estava com a espada para tirar a sua vida. Paulo e Silas disse: não faça isso. Tem salvação. Quando nós louvamos ao Senhor, sai da nossa boca palavras de salvação. Aquele homem, aquela mulher,
que as pessoas dizem que não, nada vai com ele, com ela, não vai dar certo, não tem mais jeito. Na mão de Jesus tem. Na mão do Senhor tem. Aleluia. A fé de Paulo e Silas levou à salvação daquela família inteira. Eles se renderam ao Senhor. Mesmo, eu não sei como é que você está, mas mesmo em sofrimento, eles estavam ali. Eles não perderam a oportunidade de falar de Jesus. Vocês estão entendendo? Eles não perderam a oportunidade de falar de Jesus. Agora, vamos pensar, como é que Paulo estava, como é que Silas estava? Todo quebrado, todo surrado. Às vezes uma gripe, né? Imagina uma gripezinha aí, aquela que deixa você mole. Mas você está com saúde. Você não foi açoitado, você não foi açoitado ali, você não foi, não bateram em você, não prenderam você, não colocaram você na última cela. Estudiosos dizem que aquela cela era onde passava o esgoto. Era onde passava o cocô, os flutuantes, o cocô, o xixi, onde passava tudo que não prestava. Deus, quando nós aprendemos a louvar a Ele, em espírito e em verdade, Deus nos tira da pior posição para colocar na melhor posição. Isso é para você, igreja. Isso não são para as pessoas que não professam, não creem em Jesus. Isso é para aqueles que creem em Jesus. Aleluia. Versículo 37. Sendo nós cidadãos romanos, eles eram romanos. Paulo e Silas, eles não podiam ser açoitados daquela forma em praça pública. Disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmo e nos libertem. O que foi que aconteceu aí? Paulo e Silas, aquele carcereiro foi até em casa, aquele carcereiro limpou as feridas deles. O homem que era para proteger, para ninguém mexer e para bater mais se possível, ele limpou as feridas de Paulo e Silas. Aquela casa, a casa dele levou até em casa e aquela casa conheceu a Jesus. Todos aceitaram, a palavra de Deus diz aí que todos foram batizados depois. E aí agora vão dizer que as autoridades que Paulo e Silas são o quê? Romano, são romanos. E para eles romanos, eles não podiam ser açoitados daquela forma, naquela praça. E as autoridades dizem o quê? Libertem ele, libertem. Aí Paulo disse assim, opa, não vai ser assim não. Nós vamos sair por cima. Nós vamos sair por cima, não vamos sair escondidos não. Que as autoridades venham nos libertar. E com medo, as autoridades foram lá. E tiveram que pedir perdão aos dois homens de Deus e libertar eles. Não foi de qualquer forma, não. O mundo teve que se prostrar diante deles. O mundo que eu falo é Roma, o Império Romano teve que se prostrar diante deles e dizer assim, olha, perdão, porque nós não devíamos ter feito isso com vocês. Antes queria matar, e agora pedem perdão. Como faz isso? Como é que faz isso? Se não for o poder de Deus.
Elas pedem desculpa, né? Perdão publicamente. E antes de saírem da cidade, lá no versículo 40, eles saindo da prisão, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, o confortaram e partiram. Falaram. Imagina, chega eles lá, ainda meio dolorido, mas chegaram dizendo lá, ó, Deus fez grandes coisas na nossa vida. A gente está aqui meio moído, mas, olha, deixa eu te contar, aconteceu isso. Nós somos presos, jogaram na última cela lá, na pior cela que tinha lá. Mas teve um terremoto e tudo se abriu. E tudo se quebrou lá, e a gente conseguiu falar de Jesus para as pessoas. Eles foram libertos. Chegou salvação na casa do carcereiro, chegou salvação na casa das pessoas ali. Uma coisa que eu não falei, todos os presos não saíram. Lembra que eu falei no início, não era só uma prisão, algo material, mas era espiritual. Todos aqueles que estavam ali naquele lugar viram o poder sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês nessa noite. Aquele poder que foi operado naquela noite lá, é o mesmo poder que está liberado sobre as nossas vidas todos os dias. É o poder que está liberado para você nessa noite. Porque se você creu, se você celebrou, você deu brado de júbilo nessa noite aqui com o teu coração, meu irmão, já aconteceu. Mas se não for hoje, é amanhã, na segunda ou na terça, ou onde que for, no feriadão que está vindo aí, meu irmão, vai acontecer, creia. Porque esse poder que foi liberado lá, é o mesmo poder que está sendo liberado nessa noite aqui. A diferença é que Paulo e Silas, eles creram. E vocês, creem? Paulo e Silas creram. Independente da situação, eles louvaram ao Senhor. Como é que está a sua situação? Está louvando ou está murmurando? A igreja do Senhor foi feita para celebrar. A igreja do Senhor foi feita para se alegrar. Semana passada foi a Páscoa. E a gente ministrava lá na igreja, domingo pela manhã, e a gente dizia assim, olha, aquele poder, o poder que ressuscitou Jesus, no terceiro dia, é o mesmo poder liberado sobre as nossas vidas. Se o poder ressuscitou Jesus, se o poder fez tantas maravilhas, é o poder de Deus. Meu irmão, a igreja precisa entender o poder. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O poder está liberado. Pega esse poder, tem uma vida de devoção ao Senhor, de entrega ao Senhor, porque esse poder vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. É você falando e as coisas acontecendo. Acorda, igreja. Aleluia. Aleluia. O que é que você tem feito durante os dias? A semana está aí. Começando hoje. E o que é que você vai fazer amanhã, na terça, na quarta? Nesse mês, está acabando, né? Em maio. Tenha um desejo no seu coração de fazer, de cumprir a vontade de Deus em tua vida. O que vocês fizeram ontem é só o começo. Não reclama do sol, não. O calor aqui, né, foi... Há 2000 anos atrás eles andavam no deserto. Roupas pesadas. Não tinha um bebedouro ou um copo com água assim tão disponível. Tinham que andar quilômetros para conseguir uma água, um poço lá, uma lagoa, qualquer coisa para beber. Se fosse boa aquela água ainda.
não tinha um conforto que a gente tem hoje. A gente chega em casa, abre a porta, tem um sofá. Se você não tem, vai chegar. Tem uma cama, uma geladeira, água geladinha. Eu gosto de água gelada. Não é não? Mas o que acontece é muita comodidade. Eles não tinham nada disso. Eram crer e crer. Vamos fazer a obra do Senhor. Então, meu amado, aquilo estava no coração deles há 2000 anos atrás. O que é que está no nosso coração hoje? Eu vou fazer. Pode vir um sol de 40, de 50. Meu irmão, vai vir uma nuvem aí de algum lugar e vai nos proteger. Eu não vou me queimar, sabe? Eu vou falar, as coisas vão acontecer, pessoas vão ser salvas. Acorde louvando ao Senhor. Oh, rapaz, segunda-feira, misericórdia. Todo quebrado, devia ter pelo menos mais uns 5 dias de folga aí. Ir para aquele trabalho, começa a reclamar. Não! Você é servo do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus. Você tem que fazer a diferença nessa terra. Não tem, da sua boca não pode proferir palavras que pessoas que não conhecem a Cristo falam. Você tem que falar daquilo que está dentro de você. Citar a palavra, você vai acordar na segunda-feira, né? Você pode até estar quebrado. Mas Paulo e Silas estavam quebrados. Não estavam? Todo moído. Mas eles não murmuravam. Ah, Senhor, obrigado pela noite maravilhosa que eu tive. Pai, esse dia vai ser abençoado. Eu vou ter oportunidade de pessoas virem falar comigo, eu vou falar do teu amor. Guarda minha entrada, minha saída. Coloca as palavras certas, Senhor, na minha boca. Porque eu quero que vidas sejam impactadas através da minha vida. Olha a diferença. Aí tu vai acordar já louvando ao Senhor ali. Tomar um banho, escovar os dentes, bota a roupa e sai bonito para trabalhar. Na primeira oportunidade que você tem, Opa! Sabe por que eu estou falando isso? Porque domingo eu preguei na igreja sobre a ressurreição, o poder da ressurreição. E eu falei uma coisa, Deus falou no meu coração e eu disse, é mesmo. Acontece comigo. Quantas pessoas vêm falar com você na rua? Dê um dinheiro aí. Dê alguma coisa aí. Aí, hoje, principalmente hoje, dinheiro é difícil andar, né? Cédula. Ah, não tenho não. Aí vai embora. Meu irmão, você tem a presença de Cristo na tua vida. Eu não tenho dinheiro aqui não, mas eu tenho algo muito melhor do que isso. Jesus. Olha, Jesus te ama. Ele não quer que você viva dessa forma, não. Ele tem algo novo para você. Aí Deus falou comigo, eu disse, é mesmo, acontece isso. Eu não lembro de ter falado para ninguém, não. Alguém pedindo, Isso foi no domingo de manhã. Quando foi domingo à tarde, eu fui no supermercado. Aí tinha uma pessoa bem na porta do supermercado. Aí eu entrei, ela pediu, não sei o quê. Eu disse, mas não. Tenha calma aí, tenha calma. Relaxa. Entrei, né? Aí o Espírito Santo, na mesma hora, dei 2 passos. O que você falou na igreja? Você disse que você tem algo aí que você pode passar para ela. Você tem algo aí precioso que tem que passar para ela. Aí eu, meu Deus do céu, eu não fiz, eu tenho que fazer. Aí voltei. Comprei as coisas e saí. Quando saí, aí meu filho estava comigo, ele entregou lá umas moedas a ela. Aí eu disse, olha, essas moedas são poucas aqui, mas o que eu tenho pode mudar a tua vida. Aquela menina, só Jesus te ama. Ele não quer te ver dessa forma. Você, né? Aí conversei com ela ali, sabe? Aquele 1 minuto ali, 1 minuto, como a gente fez aqui. E eu lancei a palavra para ela. Quando eu ver ela novamente, eu vou lembrar. Eu vou falar com ela novamente. Sabe? Eu disse, cara, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Precisamos ser a igreja do Senhor. Paulo e Silas aproveitaram a oportunidade. E você vai esperar ser açoitado, preso, para poder falar de Cristo, para dizer que ama? Não, não espere isso. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, aqui somos livres ainda para adorar, mas pode chegar um tempo que nós podemos ser perseguidos.
Vamos ser fiéis até o fim ou vamos abandonar o barco? Então, igreja, o teu louvor alcança vidas. O que é que está saindo da tua boca? Vamos colocar de pé. O que é que está saindo da tua boca? E eu queria que nessa noite você refletisse nisso, nessa palavra. Por que Paulo e Silas escolheram louvar em meio à prisão? Porque eles conheciam o Deus verdadeiro. A essência dentro deles era Jesus. A gente já está aqui mesmo. Não importa se está aqui ou está lá fora, vamos continuar louvando ao Senhor. E é isso que o Senhor quer nessa noite. Que independente da situação, nós estejamos louvando ao Senhor. Continuemos louvando ao Senhor. É fácil? Não. Que a carne fica dizendo, faz isso, escuta aquilo. Mas quando você mergulha nessa palavra, quando você começa a buscar falar com Deus, e começa a escutar a voz de Deus, quando você começa a entoar cânticos ao Senhor, a botar a tua música lá e começar a louvar o Senhor, sabe, a tua mente ela vai ser preenchida com as coisas que são do alto. E aí quando vier algo na tua mente, o que é que vai prevalecer? Aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus. E aí você vai pensar, a carne dizendo é assim. Opa, não, mas Deus está dizendo que é dessa forma. É dessa forma que nós vamos vencendo. Colocando a palavra de Deus à frente da nossa vida. Declarando com a nossa boca a palavra de Deus, para que o diabo possa escutar e para que você possa escutar e crer, ter fé naquilo que você está falando. Coloca aí Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1 mesmo. Aleluia. Você tem fé? Você tem fé, igreja? As coisas se movem através da fé. Deus se move através da fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas meu Deus já disse que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu trago a existência, porque eu sou um filho fiel ao Senhor, e Ele zela, Ele cuida de mim, vai acontecer. Qual a tua oração? Sabe o que aconteceu? Paulo e Silas. Olha, estamos aqui, mas vai acontecer algo sobrenatural. Eu não sei o que, mas vai acontecer alguma coisa que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a vida dessas pessoas, que vai mudar esse prédio, que vai mudar a minha casa, que vai mudar a tua casa. Vai acontecer, Deus quer fazer acontecer algo nessa noite na tua vida, que vai mudar a tua família, que vai mudar a tua casa, que vai mudar o lugar onde você coloca o teu pé, que vai mudar o lugar onde você declarar com tua boca. Mas tenha fé, confie, confie. Aleluia. Hoje pela manhã,
O irmão Igor pregou lá na igreja. Eu vi algumas pessoas lá, uns 2 pessoas daqui, falando sobre Josafá. Lá em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 2. E eu só quero que você continue espiritual a oração aí e vá pegando isso aqui que eu vou dizer. Algum tempo depois, os exércitos moabitas e do amonitas, junto com os meunitas, invadiram o país de Judá, onde morava Josafá. E alguns homens vieram e disseram a Josafá, um exército enorme, né, veio atacar, veio nos atacar. Eu vou resumindo aqui, tá? Já conquistaram as cidades e querem invadir aqui. E Josafá, ele ficou com medo. Talvez você tenha medo nesse momento. Mas o Senhor é o Deus que tira o medo. E Josafá teve medo, mas ele não ficou parado. Ele disse, eu vou orar ao Senhor. E aí ele orou. E deu ordem para que o povo jejuasse. Vamos orar e vamos jejuar. E todos se reuniram. Versículo 6 diz, e orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. E aí ele foi o 7, foi o 8, e se foram os versículos, ele continuou orando. E aí se levantou um profeta chamado Jaziel e disse, povo de Judá, preste atenção, povo da Ina Moxotó, moradores de Paulo Afonso, do pastor Josenildo, prestem atenção. Esse é o versículo 15 de 2 Crônicas 20. Escutem isto que o Senhor Deus diz, é o profeta dizendo. É um profeta, não é qualquer um não. O que aconteceu? Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. E quando o encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados, ali verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem nem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Aleluia, olha aí. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também ajoelharam na presença de Deus. E o adoraram. Adoração, louvor, abrindo portas, mudando situações. Versículo 19. Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Bem alta. Aí a gente diz, louve ao Senhor. Irmão, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Não, irmão, é belo louvor, é com voz alta. E quando aquelas muralhas caíram, era para fazer barulho. Não era para ficar calado ou falar baixo, não. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus. E estarão seguros, confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. E depois da consulta, o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, louvem a Deus, ó Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E logo que começaram a cantar o Senhor, olha aí que lindo. 2 Crônicas 20, 22. E logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edonitas. E eles foram derrotados.
A confusão foi tão grande que eles começaram a lutar entre eles e começaram a se matar entre eles. E o povo de Deus só de boa. Porque a promessa disse era o quê? Vocês não vão lutar. A luta é contra mim, o Senhor dizendo. Vocês não vão lutar. Espera. Espera. Aleluia. E quando o exército de Judá, olha aí. E eles destruíram um ao outro. 24 diz, quando o exército de Judá chegou a um lugar alto do deserto, eles viram o chão coberto de mortos e ninguém tinha escapado com vida. E eles pegaram aqueles despojos de guerra, 3 dias, pegando os animais, as riquezas que os mortos deixaram lá. E eles pegaram abastecendo, trazendo para suas casas. 3 dias. E no 4º dia todos se reuniram no vale de Beraca, que é o vale da bênção. E louvaram ao Senhor. E por isso que aquele lugar se chama até hoje Vale da Bênção. E depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Aleluia! Nós vencemos! Sabe o que acontece? E quando eles chegaram em Jerusalém, o versículo 28 diz: foram até o templo, e ao som de música de harpa, liras, trombetas. E quando outros povos souberam que o Senhor havia derrotado o inimigo de Israel, ficaram com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Louvor. Ele louvou antes da batalha, ele louvou depois da batalha. É em todo o tempo a nossa boca, o nosso coração deve estar louvando ao Senhor. Abre a tua boca, meu irmão, abre a tua boca, abre o teu coração e começa a louvar ao Senhor com toda intensidade. É com fervor, não é? Deus quer escutar a tua voz. A igreja do Senhor precisa mover no sobrenatural. E só movemos o sobrenatural, meu querido, quando nós deixamos de lado quem somos aqui na terra, para viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Você foi criado para o louvor do Senhor. A sua boca deve sair palavras de júbilo, de vitória, de bênção, cânticos e louvores ao Senhor. Não cânticos pornográficos, não músicas seculares. Se você está escutando música secular, inspirada, né, pelo capeta, é isso que você vai falar durante o dia. Coisas daquela música, inspirada não por Deus. Mas se você está lendo a palavra, vivendo a palavra, a tua vida vai ser como uma grande comporta, cheia de Deus, falando de Deus, inspirando pessoas, levando pessoas a serem abençoadas, salvas, com vida mudada. Assim como foi Paulo e Silas. Ele só orou, só cantou ao Senhor, porque eles buscavam ao Senhor. Você tem buscado quem? Nesses dias. Dê ao Senhor a tua adoração nessa noite. Cante.